Audio Jungle. Olá, bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Vida de Oração. Hoje nós vamos falar sobre peregrinação e indulgência. Vocês já viram na abertura do vídeo que é mais uma participação do Grupo Romanos 12. Nós do Grupo Romanos 12 estamos fazendo alguns vídeos sobre a Quaresma e sobre esse tempo, essa Quaresma especial do Ano da Misericórdia. Já estamos fazendo na quarta semana da Quaresma, mas o importante é ajudar você a viver bem. E especialmente esse ano, é o que nós vamos falar aqui, vai ajudar para o ano inteiro. Então, especialmente o tema que foi separado para mim, que é peregrinação e indulgência. São temas muito importantes nesse ano especial. Então, eu espero que você goste, eu espero que seja bom para todo mundo. E é verdade que esse vídeo é um pouco diferente do que nós estamos realmente acostumados no nosso canal, que é falar diretamente sobre a vida de oração. Mas esse tema tem muita influência e eu acho que vai enriquecer bastante. E eu espero que você goste. E se você é assinante do canal que está vendo esse vídeo novo, você pode olhar na playlist os outros vídeos Romanos 12 sobre o Ano Santo, né, sobre a Quaresma desse Ano Santo. E você pode também olhar outros vídeos passados, evidentemente. Se você está vindo por causa da playlist, porque você é assinante de outros canais do YouTube que estão fazendo parte dessa ação dos Romanos 12, seja bem-vindo ao nosso canal Vida de Oração. Se você quiser conhecer mais sobre a vida de oração, você pode passear aí no canal para olhar os vídeos que você achar mais interessante. E se você gostar, e se você se interessar, e se você quiser mergulhar mais na vida de oração, você também pode se inscrever no meu canal. Então vamos lá. São dois temas que parecem muito diferentes, mas eles são muito unidos, a peregrinação e a indulgência. Vamos falar logo de indulgência. Muita gente que não conhece a igreja, que não conhece, ou que conhece mais de ouvir falar e que já escuta o tema indulgência e já se lembra imediatamente do professor de história falando que a igreja vendia indulgências e por causa disso começou a Reforma Protestante. Vamos lá, o que é indulgência? Que você não sabe e que depois está dizendo que a igreja vendia. O que é a indulgência? A indulgência é um privilégio, digamos assim, que vem por parte da igreja, pelo poder das chaves conferido a São Pedro, né? Jesus entregou as chaves do reino a São Pedro, né? Simbolicamente, mas foi isso que ele entregou. E disse, aquilo que você fechar na terra vai ser fechado no céu, aquilo que você abrir na terra será aberto no céu. Então, dentro desse mistério das chaves, o Senhor conferiu à igreja também o poder de perdoar os pecados, né? Lá no Evangelho de São João tem falando: a quem vocês perdoarem os pecados, eles são perdoados, e a quem lhe retiverem, serão retidos. E dentro da dimensão de pecado existe uma série de dimensões, digamos assim, do próprio pecado, né? Você já sabe que existe o pecado venial, existe o pecado mortal, mas existe uma coisa chamada, eu vou tentar ser o mais simples possível. Existe o pecado, o ato em si, e existe a consequência do pecado. E existe a ofensa gerada. Então, quando eu peco, eu ofendo a Deus, eu firo a minha humanidade na sua inteireza, né? Meu corpo e minha alma, e eu gero uma consequência. O pecado, ele sempre gera uma consequência. Por isso que é tão ruim. Às vezes as pessoas, não, mas não existe pecado, assim, para colocar, né? Não existe pecado escondido, não existe pecado que eu peco só eu. O pecado tem uma consequência direta sobre mim, e o pecado tem uma consequência direta sobre a vida da igreja, né, como um todo, como comunhão dos santos, né? Por isso que quando a gente reza, a gente pode rezar uns pelos outros, mas também quando a gente cai, a gente atrai um pouco, né, a gente diminui a santidade da igreja, porque nós somos parte da igreja, digamos assim. Como se a igreja, assim, eu estou tentando fazer o mais simples possível. Se você quiser ter uma discussão teológica sobre pecado, a gente pode ter uma discussão, comenta aí embaixo e a gente pode entrar mais no negócio. Eu estou tentando simplificar uma coisa que não é tão simples, mas enfim. Então o que acontece? Vamos dar um exemplo.
vizinho tem uma árvore plantada no jardim dele. Aí eu vou lá e corto a árvore do meu vizinho sem meu vizinho deixar ou saber. Pequei. Assim, eu fiz uma ofensa concreta ao meu vizinho. O meu vizinho agora não tem mais a árvore dele. E aí, o que é... Então, como é? O pecado foi o ato concreto de cortar a árvore. A consequência do pecado foi não ter mais árvore. E a ofensa gerada é realmente a raiva que meu vizinho vai ter de mim. E aí o que acontece? O meu vizinho, eu vou lá e me arrependo. Aí eu peço perdão pro meu vizinho. Diz, olha, desculpe, eu cortei a sua árvore. Eu tava com raiva naquela hora e fui lá e cortei a árvore da sua casa. E me perdoe. Aí o meu vizinho vai lá e me perdoa. E nós voltamos a ser amigos. A ofensa foi perdoada. Isso aí é o sacramento da reconciliação. Mas a consequência do pecado ainda está lá. A árvore foi cortada, acabou-se, não tem mal o que fazer. Da mesma forma é a consequência do pecado em nós, né? A marca do pecado. Quando nós ofendemos a Deus, seja o pecado que for, a marca e a consequência daquele pecado permanece. Por exemplo, quando nós pecamos contra a castidade, a ferida de divisão do nosso coração, ela permanece. Nós somos perdoados, né? O sacramento da reconciliação vai curar aquela ferida, digamos assim, mas a cicatriz e a marca de egoísmo, de individualismo e de centralização que o pecado contra a castidade gera no meu coração permanece lá. E o que é a indulgência? A indulgência é uma graça que a igreja oferece, graças, evidentemente, ao poder que Deus, né, que o próprio Jesus deixou, de apagar a consequência desse pecado. Então, quando nós recebemos uma indulgência, é como se a árvore que eu cortei do meu vizinho nunca tivesse sido cortada. Deus, na sua infinita misericórdia, faz com que a árvore cresça de volta, né, digamos assim. Então, esse é o poder da indulgência. Então, não pode simplesmente, assim, a gente não pode diminuir o poder da indulgência. E aí, nesse ano da misericórdia, o Senhor nos dá essa graça, né, de peregrinarmos até os locais onde há uma porta santa para que a gente possa receber uma indulgência. Então, eu fiz essa experiência, já fiz essa experiência algumas vezes, né? Aqui, para quem não sabe, eu moro em Viena, eu moro na Áustria, e aqui a Porta Santa é na catedral. Acho que na maioria das dioceses é na catedral, mas em algumas dioceses os padres podem designar outras igrejas também, mas aqui, especialmente na catedral. Então, eu sei que andando da minha casa até a catedral é meia hora mais ou menos. Eu já fiz isso alguns domingos, eu decidi ir para a missa na catedral e eu fui andando da minha casa até lá. Meia hora de caminhada, à noite, aqui ainda está no inverno, né? Finalzinho do inverno. Então eu fui andando. Então, assim, é verdade que se você fazer uma peregrinação meio-dia no sol do Ceará, eu sou cearense, né? Meio-dia no sol do Ceará, andar meia hora no sol não é tão fácil como andar meia hora de noite no frio, embora sejam dois desafios completamente diferentes. Então, assim, eu fui rezando o terço, né? Ontem à noite eu fiz isso também. E aí, ir rezando o terço, porque a peregrinação, ele é um sinal muito bonito, ele é um símbolo, como quase tudo na igreja, né? É um sinal visível de algo invisível que pode acontecer no nosso coração. Então, o que é a peregrinação? A peregrinação é um sinal de que eu estou me movimentando em direção a um lugar santo. É um símbolo da nossa vida. A nossa vida também não é isso? Nós estamos encaminhada em direção à santidade, em direção às portas da misericórdia de Jesus, né? Às portas do julgamento final. Né? No final da nossa vida, nós seremos julgados pelo amor. Então, a peregrinação tem esse sentido. Nós somos pessoas encaminhadas, nós somos pessoas em peregrinação. E esse símbolo de peregrinação já existe há muitos séculos na igreja, muitos séculos na igreja. E a igreja sempre viu o caminho, esse estar em movimento em direção a um lugar santo, como também uma caminhada penitencial. Eu reconhecendo que eu quero sair dos meus pecados e ir para um lugar mais santo, né? E passar pela porta da misericórdia. Então, se vocês prestarem atenção, no Domingo de Ramos,
não há ato penitencial. E por que não tem ato penitencial? Porque nós fazemos uma peregrinação, nós fazemos uma caminhada, uma procissão até entrar na igreja e aí dentro da igreja celebrar. Essa peregrinação, essa não é uma peregrinação propriamente dita, mas é uma caminhada, é um movimento. Esse movimento ele faz às vezes de ato penitencial. Então, isso eu não preciso necessariamente ir para a catedral ou ir passar para a Porta Santa enquanto eu estou para a missa, mas são as condições que o Santo Padre colocou para a indulgência esse ano. Quais são as condições, então? Passar pela Porta Santa, ou fazer um ato de misericórdia. Acho que um dos vídeos da nossa ação do Romano 12 vai ser quais são os atos de misericórdia, né? Os gestos de misericórdia. Tem outro nome para isso, mas está me escapando agora. Passar pela Porta Santa ou fazer um ato de misericórdia. Celebrar a Santa Missa, participar da Santa Missa, rezar o credo e outra oração nas intenções do Santo Padre. E ter se confessado, evidentemente, porque a indulgência vai apagar as consequências do pecado, mas você precisa ter o perdão antes. Então, você pode fazer tudo isso no mesmo dia, e é o aconselhado que aconteça isso, você fazer tudo isso na mesma hora, né? Assim, você já vai, já se confessa, já passa pela Porta Santa, já celebra a missa, já reza, já faz tudo, mas pode ser feito também separadamente, né? Então, eu teria muito mais para falar, mas senão o nosso vídeo vai ficar muito longo. Como tem uma playlist, você tem outros vídeos para assistir. A gente vai parando por aqui. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão de vídeo para o nosso canal, escreve aqui nos comentários. Eu vou ficar muito feliz. E aí a gente vai se falando nas próximas semanas, tá bom? Então Deus abençoe. Até a próxima vez.